pessoal, sou o professor José Abraão e vamos a mais uma aula online. Hoje, a nossa 8ª aula online de língua portuguesa da modalidade EJA, primeira fase, primeira etapa. Inicialmente, peço a você que pegue esse livro e abra ele na página 116 para que vocês possam acompanhar toda a aula, todo o conteúdo, ok? Hoje nós iremos falar dos seguintes temas: manifestações culturais, a riqueza cultural do Brasil. Cultura brasileira. Você já parou para pensar, para responder, para se perguntar sobre o que é cultura brasileira? Se sim, parabéns. Se não, vamos parar, refletir e responder agora. A cultura brasileira é representada pelo conjunto de tradições, manifestações culturais, costumes, culinária e religião dos povos que viveram no país ao longo da história. Devido a um grande processo de miscigenação e etnias, o Brasil é um dos países com maior diversidade cultural do mundo. De maneira simplificada, pode-se dizer que a formação cultural do Brasil é o resultado da miscigenação entre o índio, o negro e o imigrante europeu. Mas também vieram para o Brasil povos de outras nacionalidades, trazendo consigo suas tradições e costumes, contribuindo para essa enorme pluralidade. Devido à diversidade, a cultura brasileira não pode ser entendida de maneira homogênea. Ela é o resultado de diferentes elementos culturais, que se expressam nas distintas regiões no território brasileiro. A diversidade brasileira, no entanto, sempre foi acompanhada de relações desiguais e hierárquicas, com fortes injustiças sociais e séculos de violência, especialmente contra negros e indígenas. Manifestações culturais brasileiras. Festival de Parintins. O Festival de Parintins acontece na cidade de Parintins, na Amazônia, desde o ano de 1965. São 3 dias consecutivos de desfile e competição entre um dos 2 bois que representam a festa: boi garantido e boi caprichoso. Uma comissão de jurados é responsável por avaliar quesitos como enredo, música e alegoria e dar a nota final. O Festival de Parintins é considerado Patrimônio Cultural do Brasil. Aqui ao lado temos uma foto que representa esse festival, certo? Vocês podem estar olhando e analisando como funciona todo esse movimento. Festa junina. As festas juninas, também chamadas de São João, são tradicionais da região nordeste do Brasil e acontece no mês de junho. Essa tradição foi trazida pelos portugueses e sofreu influência dos povos africanos e indígenas. Nessas festas acontecem apresentações de quadrilha e de pau de fita, e a decoração é feita com bandeiras coloridas e balões. Algumas comidas típicas servidas nas festas juninas são a pamonha, o curau, a canjica e a pipoca. Aqui ao lado temos uma demonstração de festa junina, a apresentação de uma determinada quadrilha. Observe que o ambiente está realmente enfeitado com bandeirolas coloridas de diferentes cores. Desfile das escolas de samba. O desfile das escolas de samba acontece durante o Carnaval e é a manifestação cultural mais famosa do Brasil. O desfile mais importante acontece na cidade do Rio de Janeiro, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Diversas escolas de samba desfilam em trajes e carros alegóricos, ricamente ornamentados. A uma comissão julgadora avalia a apresentação. O público assiste o desfile das arquibancadas e a apresentação é transmitida ao vivo para todo o Brasil. Observe que aqui ao lado nós temos uma imagem de uma escola de samba fazendo sua apresentação.
Esse carro alegórico tem algumas representações de objetos ou animais e outros elementos que correspondem a uma representação do Brasil. Frevo. O frevo é uma dança típica do Nordeste, especialmente das cidades de Recife e Olinda, em Pernambuco. É considerada patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. Essa dança tem origem no período da abolição da escravatura. Ela foi criada pelos escravos libertos para festejar o carnaval nas ruas. Os dançarinos de frevo usam roupas bastante coloridas e dançam com um pequeno guarda-chuva na mão. Aqui ao lado temos uma imagem que melhor traz para que vocês venham a visualizar o frevo. Observe que temos várias pessoas, homens e mulheres, vestidos com roupas bem coloridas e cada um deles levando em sua mão um guarda-chuva, certo? Que é um dos símbolos, mais especificamente falando, do frevo. Maculelê. O maculelê é uma dança ou um jogo feito com bastões e acompanhado por instrumentos musicais, como o atabaque. Acredita-se que essa manifestação cultural tem a origem africana e que sofreu influência indígena no Brasil. Segundo algumas lendas, o maculelê conta a história de um guerreiro que foi atacado por uma tribo e conseguiu se defender utilizando apenas 2 paus, tornando-se um herói. Aqui ao lado temos uma imagem que traz uma melhor representação e conhecimento sobre o maculelê. Observe várias pessoas, homens e mulheres, vestidos com vestes diferenciados, o homem sem camisa, com pintura sobre seu corpo, todos eles segurando pedaços de paus. Formação da cultura brasileira. A cultura brasileira começa a ser formada com a chegada dos portugueses ao Brasil e o início da colonização do território, que era ocupado por índios de diversos grupos étnicos. Em seguida, o colonizador europeu trouxe milhões de negros africanos para trabalhar como escravos no Brasil. A escravidão foi utilizada durante todo o período da colonização portuguesa e também durante o período imperial. A partir do século XIX, diversos imigrantes europeus vieram trabalhar em terras brasileiras, com destaque para os italianos e alemães. E no início do século XX, o Brasil também recebeu uma grande quantidade de japoneses. Cada um desses grupos étnicos teve forte influência na cultura brasileira, trouxeram suas tradições, manifestações culturais, religiões e culinária. Influências indígenas. Os indígenas viviam nesse território há milhares de anos e pertenciam a diferentes etnias. Dentre as de maior destaque, durante o período da colonização, estão os tupis e os guaranis. Os índios tinham língua, religiões, culinária e tradições próprias, mas foram violentamente reprimidos pelos colonizadores. Por meio da Companhia de Jesus, por exemplo, diversos padres jesuítas vinham para o Brasil com o objetivo de catequizar os povos originários. Apesar da dura repressão, muitos elementos culturais de heranças indígenas ainda estão presentes na sociedade brasileira atual, como o hábito de dormir em redes e a confecção de objetos em cerâmica. Na culinária, alguns pratos de origem indígenas são a maniçoba, uma espécie de ensopado feito com carne e com folhas de mandioca, e servido com arroz e farinha. E o tacacá, prato preparado com tucupi, mandioca, jambu e camarão. Aqui está um prato, esse que foi falado agora. Influência africana. Os africanos foram trazidos para o território brasileiro em navios e tráficos negreiros e foram escravizados pelos colonizadores por mais
de 300 anos. Esses africanos eram de diferentes etnias, falavam línguas distintas e tinham culturas próprias. Assim como os indígenas, os negros escravizados foram proibidos de professar sua fé e de realizar suas manifestações culturais. Mas, apesar da repressão, muito de sua cultura foi absorvida pela população brasileira. Na culinária, destaca-se o azeite de dendê, um óleo bastante utilizado na culinária africana e que é ingrediente indispensável na cozinha baiana atualmente. Um dos pratos típicos da Bahia feito com azeite de dendê é o acarajé. Aqui temos baianas fazendo o famoso acarajé. Vamos ao nosso desafio da aula de hoje. Falamos bastante das muitas culturas do Brasil. O desafio vai ser o seguinte: você vai gravar um pequeno vídeo de 30 segundos falando das manifestações culturais e a riqueza cultural do Brasil. Vai gravar esse vídeo e vai estar mandando para seu professor. O desafio foi lançado. Desde já, agradeço a você pela atenção. Não esquecendo que você pode tirar todas as dúvidas pelo meu WhatsApp, que está aqui no final do vídeo, com o número 799-9890-0185. Fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima aula online. Grande abraço e até a próxima.